do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan passam a apresentar, a transmitir a partir de agora a entrevista com os candidatos à Prefeitura de Avaré. Estamos recebendo o candidato a prefeito pela coligação Muda Avaré, Sargento Monteiro. Sargento, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Os demais candidatos estarão em salas separadas e serão entrevistados em horários diferentes. As regras foram acordadas e definidas com todos os candidatos ou representantes enviados para a reunião e depois enviados as regras para a Justiça Eleitoral. O candidato terá 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos, com intervalos de 5 minutos entre os blocos, para responder às perguntas formuladas pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Serão 12 temas referentes ao plano de governo. No final desses 30 minutos, o candidato poderá fazer as suas considerações finais em até 5 minutos. É sugerido ao entrevistado que seja ágil e objetivo nas respostas, pois quanto maior for a sua agilidade em responder, mais oportunidade o eleitor terá de conhecer as suas propostas. Lembrando que a do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan estarão transmitindo diariamente as entrevistas, juntamente com as nossas redes sociais. A partir do momento que eu sortear o primeiro tema, os professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli farão a pergunta, e o tempo passa a contar após a pergunta formulada. São 12 temas que temos aqui. Vamos, então, pegar os 12 temas, colocar nesse aquário aqui, à minha direita, para que a gente possa fazer o sorteio de maneira transparente, de maneira pública. Afinal, todos estão vendo, temos aqui mais de 15 pessoas para poder acompanhar. Então, os temas serão colocados nesse aquário para que o Sargento Monteiro responda às perguntas do professor Inácio Júnior e também do professor Wagner Bertoli. O primeiro tema é administração pública e atenção para o tempo. O tempo vai passar a contar a partir do momento que a pergunta for formulada pelo professor Wagner Bertoli. Como eu disse, administração pública. Candidato, primeiramente, muito obrigado por ter vindo a esse bate-papo nosso aqui. O senhor conhece o plano plurianual de investimentos do nosso município, né? As dívidas que devem ser pagas e as obras que vocês anunciam que pretendem fazer, programas de educação, saúde, como conseguir recurso para pagar tudo que o município deve e ainda continuar trabalhando com a máquina pública e fazer investimentos? Agradeço o convite dos doutores, né? Pois bem, nós anunciamos no nosso plano de governo, principalmente o corte de gastos. E, infelizmente, nós não podemos oferecer à população grandes obras. Por quê? É estabelecido no nosso orçamento o gasto em 15% com a saúde e 25% com a educação. Esses são 2 setores que vão sofrer muito nos próximos anos. Então, nós queremos ampliar esse investimento. Mas, principalmente, a questão da administração, nós temos que equalizar esse gasto. Nós queremos cortar secretarias, cortar cargos comissionados, para podermos aí, sim, através de estudos, rever, principalmente os contratos já realizados pela Prefeitura, e onde vamos investir com a prioridade que a população merece. O senhor continuaria investindo no Arenão que estão fazendo na EMAPA? Já foram aí pouco mais de 8 milhões, né? Eu pretendo terminar essa arena para que seja utilizada em multiuso, né? Infelizmente, já começaram, foram vários anos, vários investimentos, não podemos deixar agora abandonar essa obra, né? Temos que terminá-la. Satisfeito, muito obrigado. Muito bem, estamos acompanhando pela do Vale TV, pela Jovem Pan, a entrevista com o Sargento Monteiro, candidato da coligação Muda Avaré. Vamos falar sobre finanças e a pergunta para o entrevistado será feita pelo professor Inácio Júnior. Candidato, a sustentabilidade e o crescimento de qualquer empreendimento está em encontrar um ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas. Isso é uma regra
aplicada à iniciativa privada, mas que também se aplica ao setor público. Qual a estratégia do seu governo para equilibrar? Nós temos um orçamento que deve ser aprovado por esses dias na Câmara de aproximadamente 400 milhões de reais. Deve ser executado mais ou menos uns 70%, 80% disso. Ainda sendo otimista, por causa da pandemia, deve arrecadar menos. Como o senhor pretende fazer uma gestão austera para que o orçamento seja atendido e o senhor tenha a sua regularidade fiscal ao final do seu mandato? Professor, se fosse uma empresa privada, poderia já decretar a falência, né? A sorte que uma prefeitura, ela é uma empresa pública que não precisa dar lucro, né? Porque a situação atual de Avaré é péssima financeiramente. Então, como eu respondi na pergunta anterior, nós temos que cortar gastos, isso é cortar na carne, né? Diminuir ao meio, em metade as suas secretarias, hoje são 19, né? E pretendemos aí com 10 secretarias e diminuir ao menos 60%, 70% dos cargos comissionados. Como eu falei antes, rever os contratos públicos para que a gente possa equalizar esse problema que é notório e todos sabem. Espero que todos os avarenses tenham acompanhado aí os últimos anos. Há um problema muito grave da Avareprev, né? Além das dívidas públicas. Então, é isso que nós pensamos, equalizar esse problema que é recorrente de muitos anos. A dívida avarense vem crescendo e no último governo mais do que dobrou a dívida pública. Então, nós pensamos justamente tentar arrecadar mais, mas principalmente diminuir o custo da máquina pública. O senhor falou em rever alguns contratos da administração pública. Nós temos alguns serviços que são terceirizados. Exemplo, o serviço de lixo, de coleta de lixo e do aterro sanitário. O senhor pretende rever esse contrato? Sim. Além de rever, vamos auditá-los, né? O serviço ele tem que ser prestado à população com eficiência. Então, nós queremos rever o valor e qual a eficiência, qual o parâmetro do serviço público para isso. Nós temos... O serviço de recolha de lixo é ineficiente? A recolha de um lixão? Com certeza. Nós vemos aí a população reclamando muito nessa questão. E nós temos um problema grave hoje, não só em Avaré, como em todo o Brasil, em que o serviço público ele não tem um parâmetro de eficiência que possa ser medido. Há, sim, contratos públicos realizados e quem a população acaba sendo refém daquilo, aceitando ou não. Ok, candidato. Obrigado. Obrigado. Próximo tema, estaremos falando sobre turismo. Turismo, a pergunta do professor Wagner Bertoli para o candidato da coligação Muda Avaré, Sargento Monteiro. Nós, pelo menos no papel, nós somos uma instância turística, não é? O senhor é a favor da privatização do Horto Florestal? O Horto Florestal é um bem de toda a comunidade, né? Mas nós temos visto, nos últimos anos, uma ineficiência do setor. Eu sou frequentador do Horto Florestal, desde a minha infância, morei próximo ao Horto Florestal, e não vi grandes benefícios nessa questão. Mas a questão da privatização ela tem que ser bem estudada, porque nós temos que pensar também no meio ambiente, né? Ali está bem próximo à nascente do Ribeirão Lajeado, que é o principal rio da cidade, né? Hoje, infelizmente, está esquecido. Nós sabemos aí que há muito esgoto também que cai no Ribeirão Lajeado, que corta a cidade. Mas o Horto Florestal ele precisa de uma atenção especial. O seu usuário quer isso daí, mas é uma questão para ser estudada. Eu não posso dizer agora com uma certeza, mas que requer uma atenção especial e um olhar diferente para o Horto Florestal, isso merece. Satisfeito, candidato, muito obrigado. Próximo tema para o Sargento Monteiro, da coligação Muda Avaré. Vamos falar sobre cultura. O professor Inácio Júnior, então, está preparado para a pergunta sobre cultura. E eu lembro a você que essa entrevista está sendo transmitida pela Jovem Pan, programa Papo Reto, todos os dias a partir das 7h30 da manhã, e também pela do Vale TV, a partir das 20 horas. Professor, a pergunta. Candidato,
Qual a estratégia da sua gestão para ampliar o acesso da população à cultura, como música, teatro, cinema, literatura, dança, etc. Existe alguma proposta da sua gestão para que isso seja democratizado, ou seja, que a cultura seja ampliada e a população tenha mais acesso a essas atividades? Veja bem, professor, a cultura ela é realizada de uma maneira muitas vezes espontânea, né? O que eu posso dizer? Na cidade nós temos aí um evento que é realizado sem a atuação do poder público, que é a chamada Batalha do Rap ou Batalha da Rima, né? Os jovens se organizam e realizam. Nós temos um cenário atual de dívidas, um cenário muito difícil, mas nós queremos levar mais festivais para que a cultura chegue mais a periferia, que hoje ela está muito excluída. Nós temos casas de shows na região, mas que são particulares, que cobram. A grande maioria da população não tem acesso a esse tipo de cultura e, principalmente, trazer de volta festivais que haviam, né? Havia o Festival de Choro, de música sertaneja, isso já não existe mais. Nós queremos trazer de volta, e principalmente nos bairros, com uma estrutura menor, claro, devido ao gasto que nós comentamos, mas principalmente trazer incentivo das indústrias, de empresas que possam financiar esses projetos. E trazer aí a população mais simples, mais pobre, o acesso a toda essa cultura. Infelizmente, nós vimos aí nos últimos anos uma ênfase muito grande a uma festa anual, que haja vista aí pela população como sendo a única atividade de cultura para a cidade. Então a cultura vai ter uma atenção especial dentro da sua administração de uma forma bem ampla. Sim. É isso? Obrigado. Mais um tema para o Sargento Monteiro, da coligação Muda Avaré. Dessa vez, educação. Então vamos à pergunta do professor Wagner Bertoli para o Sargento Monteiro. E lembrando, mais uma vez, que a entrevista você acompanha tanto pela Jovem Pan quanto pela do Vale TV. A educação, candidato, agora nós estamos passando por um momento diferenciado, porque nós temos aí a distância, os alunos estão fazendo a distância. E pelo que a imprensa mundial tem falado, que nós temos aí a segunda onda. Se for fato isso daí e vier a atingir o nosso país, a nossa cidade, vão ter que voltar às aulas. Como voltar às aulas? E se não voltar às aulas, o que fazer? Então, professor, isso é uma preocupação, né, de toda a sociedade, né? É um momento muito difícil que estamos vivendo, mas é nítido que a população, principalmente a mais simples, a mais pobre, que utiliza o serviço de educação pública, ela tem sido mais afetada. Todos sabem que algumas escolas particulares pelo país conseguiram na justiça o direito de retornar às aulas. Claro, todo mundo está preocupado com as questões de segurança, mas nem todo aluno, principalmente da rede pública, ele tem acesso a uma rede informatizada com internet. Então, isso é uma preocupação. Nós queremos nos reunir com os professores, diretores, para traçar um plano que a gente consiga atingir essa população mais simples, esse aluno mais afetado, que não é só a questão do estudo, tem a questão da merenda, né? Nós sabemos que muitos alunos também iam à escola, além da educação que ele ia receber, mas principalmente pela merenda também, que faltava em sua casa. Nós temos que trazer aí toda essa classe da educação e conversarmos, para chegarmos à melhor alternativa, trazer essa criança de volta com segurança. Claro, não temos condições de construir mais escolas ou salas de aulas mais amplas, com um menor número de alunos. O senhor acha que é possível o retorno às aulas? Por exemplo, nós não sabemos amanhã, no momento que nós estamos passando hoje? O momento, eu vejo, a sociedade toda não está preparada ainda. Há de conver que as famílias também têm sua responsabilidade, né? Nós vemos aí os professores se reinventando com aulas online, né? E hoje na rede municipal é feito como?
Os professores passam toda a matéria, né? Só que os alunos têm que ir, ou os familiares têm que ir até a escola buscar a matéria, depois trazer de volta com a correção. Só que isso nem sempre é realizado pela própria família. Obrigado, candidato. Mais um tema para o candidato à Prefeitura de Avaré, Sargento Monteiro. Vamos falar de um tema espinhoso, emprego. Eu lembro ao professor Inácio Júnior, que fará a pergunta, que nós temos 2 minutos e meio para a pergunta e resposta. É um tema sensível, o emprego, talvez uma das maiores preocupações do brasileiro hoje seja justamente essa geração de emprego. E diante de uma pandemia que reduziu mais, enxugou mais ainda a economia, essa situação se agravou. O que a sua administração pode oferecer em termos de geração de emprego? Esse é um tema atual e preocupante. Como eu falei antes, o emprego traz dignidade às famílias. Como gerar emprego com um distrito industrial em que hoje choveu? Como entrar um caminhão lá? Como eu vou atrair uma empresa para um distrito industrial sem condições e infraestrutura? Então, primeiro temos que arrumar a nossa casa, né? E com credibilidade atrair empresas para Avaré, né? Eu tenho me reunido com empresários. Um dos temas que se fala muito é da falta, vamos dizer assim, o grande número de falta de habitação, né? Projetos com casas populares, grandes empresas não gostam de investir em cidades em que tem esse número muito alto de falta de habitação. Um outro problema é a falta de credibilidade do nosso distrito industrial. Eles sabem quanto problema já foi gerado com os terrenos, com as áreas disponibilizadas para empresários que, enfim, tiveram que brigar na justiça e outros problemas que ocorreram, né? Então, esse é o nosso ponto principal, com credibilidade, atrair empresas para Avaré, para se gerar emprego, gerar renda e gerar dignidade às famílias. O senhor pretende construir um outro distrito industrial ou revitalizar, investir nesse atual? Esse é um sonho, mas não será possível numa economia tão difícil e uma situação tão difícil que passa a nossa cidade. Eu tenho um sonho, sim, de que Avaré tivesse, mas isso futuramente, né? Um outro distrito industrial, principalmente mais próximo a Castelo Branco. Ok, obrigado. Obrigado. Candidato, pela relevância do tema emprego, o senhor ainda tem mais 30 segundos, caso o senhor queira acrescentar alguma coisa, porque já não vai dar tempo de fazer nenhuma pergunta. Justamente sobre isso, a importância do tema, né? A Avaré precisa disponibilizar recursos e atenção ao empreendedor, principalmente ao pequeno empreendedor, onde Avaré nós temos um número muito alto de microempreendedor individual. Esse sim gera 1, 2 ou 3 empregos. Ok, candidato, obrigado pela sua participação. Foram os primeiros 15 minutos da sua participação aqui na do Vale TV e também na Jovem Pan. Já já a gente volta com a segunda parte da entrevista com o candidato da coligação Muda Avaré, Sargento Monteiro, aqui pela do Vale e pela Jovem Pan.